Oi pessoal, sou Álvaro Marangoni, sócio da Quadrante Investimentos, e hoje nós vamos falar sobre a política e como o risco político é incorporado aqui nas nossas decisões de investimentos e como a gente lida com as notícias e os eventos que vêm de Brasília. A gente gosta de olhar a política como a gente olha para as nuvens. Isso veio de um político que a gente ouve. A nuvem você olha e um minuto está de um jeito, você olha de novo um minuto depois e mudou tudo. Então, às vezes, o que você ouve de Brasília numa noite, olha para o dia seguinte, já mudou tudo. Então, fazer um investimento calcado num cenário político, às vezes é um convite para o erro e para o prejuízo. O que a gente tem de olhar? O impacto do que os políticos estão fazendo. E nem tanto quem eles são ou o que eles dizem. Então, temos histórias aí no Brasil de políticos que falavam coisas horríveis, mas depois de eleito fizeram coisas boas e levaram ao crescimento e levaram a retornos positivos e atraíram capital do exterior e valorizaram a moeda. Como a gente já teve políticos que eram queridinhos do mercado, falavam tudo o que o mercado queria ouvir, mas chegando em Brasília não conseguiram executar, ou chegando depois de eleito, seja onde fosse, não conseguiram executar. E aí não trouxeram os retornos desejados, então não tiveram êxito. Então a gente sempre olha para a política com esses olhos da execução. Como é que a gente está vendo esse cenário hoje? Então hoje o Brasil está vivendo aí um ano de pandemia que desarranjou as contas do governo, teve muito estímulo, que foi bom, mas a gente tem um pouco da ressaca desse estímulo, que é como que a gente vai pagar essas contas, ou o Brasil vai pagar as suas contas e uma elevação de dívida, e por isso nossa carteira hoje é calcada no teto de gastos. Então, enquanto o governo brasileiro não romper o teto de gastos, a gente acha que os investimentos que nós achamos hoje vão ter êxito. Se por acaso a gente rompa esse teto de gastos, aí a gente vai ter que repensar essa carteira, e a gente já monta essa carteira pensando nesses diversos cenários, com um teto de gastos, sem teto de gastos, com uma melhora na política de Brasília. O que seria uma melhora na política de Brasília? A gente já tem traçado o caminho para, se uma reforma da Previdência que passou, agora traz uma reforma tributária, traz uma reforma administrativa, traz privatizações ou simplesmente venda de ativos. Tudo que aconteça agora que melhore as contas públicas vai nos levar a escolher ativos de risco. Tudo que venha que piore as contas públicas, lá o rompimento do teto de gastos, nos levariam a seguir o mapa de uma redução de risco na carteira e uma diversificação maior em ativos no exterior. Então, o que nós fizemos nesses últimos 8 meses foi essa diversificação no exterior e diversificando os ativos brasileiros para mais ativos de inflação, que é algo que a gente vê que protege bastante o patrimônio dos clientes e até se a situação piora, pode nos dar até retornos bem interessantes. Por enquanto é isso. Obrigado pelo seu tempo. Avise-nos em caso de qualquer dúvida e muito obrigado.